Todo mundo já ouviu falar da tragédia de Chernobyl, mas o que poucos sabem é que um dos lugares mais assombrados da antiga cidade de Pripyat é o parque de diversões. Sim, aquele parque com uma roda gigante enferrujada que aparece em todas as imagens da zona de exclusão. O que será que há por trás daquele lugar aparentemente congelado no tempo? E por que tantas pessoas relatam experiências paranormais por lá? O parque de diversões de Pripyat deveria ter sido inaugurado em 1º de maio de 1986, como parte das celebrações do Dia do Trabalhador. Mas a explosão do reator nuclear da usina de Chernobyl, que aconteceu apenas 4 dias antes da data marcada, mudou tudo. O parque jamais foi oficialmente aberto ao público. Mesmo assim, há relatos de que ele chegou a funcionar por algumas horas no dia da evacuação, numa tentativa desesperada de acalmar a população, especialmente as crianças. A imagem mais conhecida do local é a da roda gigante imensa, imóvel e coberta de ferrugem. Mas muitos exploradores urbanos que se aventuram até lá afirmam que, em certas noites, ela gira. Sozinha, sem vento, sem energia. Apenas se movimenta lentamente, como se estivesse viva. Alguns dizem ouvir risadas infantis, outros, sons metálicos e passos apressados sobre o concreto rachado. Em 1993, um dos soldados que patrulhavam a zona de exclusão escreveu um diário. Nele, relatava acontecimentos estranhos, como gritos não humanos vindos do parque durante a madrugada. Pedi para trocar de setor. Disseram que é normal, escreveu ele. Mais adiante, fala sobre a sensação constante de estar sendo observado ao se aproximar da roda gigante. Curiosamente, a maioria dos soldados evitava aquela área à noite, mesmo sem ordens superiores. Mais recentemente, um youtuber russo conhecido por explorar áreas abandonadas decidiu filmar uma expedição noturna ao parque de Pripyat. Ele estava sozinho, com uma lanterna e uma câmera de visão noturna. Durante a gravação, ao passar pelos carrinhos bate-bate, sua câmera travou. Por 10 segundos, a imagem ficou congelada. Quando voltou, ele estava caído no chão. No vídeo, ouve-se um som agudo, como metal arranhando, que ninguém conseguiu identificar. O youtuber encerrou o canal pouco tempo depois e nunca mais voltou à zona de exclusão. Há ainda o fenômeno conhecido como as flores de maio. Todos os anos, no início de maio, moradores das vilas vizinhas relatam ver uma neblina brilhante sobre o parque, como se ele estivesse iluminado. Algumas testemunhas afirmam enxergar luzes nos brinquedos, mesmo sabendo que não há eletricidade no local. Esse fenômeno foi investigado por cientistas, mas nenhuma explicação oficial foi dada. Os moradores acreditam que é o espírito do parque tentando reviver a inauguração que nunca aconteceu. Em 2010, um arqueólogo encontrou um pequeno pedaço de papel jogado ao lado do carrossel. Era um mapa infantil, colorido e desenhado à mão. No verso, uma frase perturbadora. Mamãe disse para eu não ir, mas fui. Agora estou aqui. O local indicado no desenho era a roda gigante. Oficialmente, nenhuma criança foi dada como desaparecida durante a evacuação. Mas há registros incompletos de famílias que simplesmente sumiram do mapa. Outra história inquietante surgiu em 2007, quando cientistas franceses foram autorizados a estudar os efeitos da radiação em Pripyat. Durante o registro fotográfico da área, uma imagem da roda gigante revelou uma silhueta no topo de uma das cabines. A forma era humana, braços, pernas, cabeça, mas ninguém estava lá. O governo ucraniano afirmou que se tratava de interferência digital. Já o fotógrafo abandonou o projeto e nunca mais falou sobre o assunto. O mais perturbador sobre o parque de Pripyat talvez não sejam os sons, as imagens ou as histórias isoladas.
É o fascínio, a forma como o lugar parece atrair pessoas. Um magnetismo estranho, como se algo ali dentro não quisesse ser esquecido, como se ele alimentasse cada história, cada relato, para continuar vivo na memória das pessoas. E se for verdade? E se cada visitante perdido, cada ruído inexplicável e cada foto distorcida fizerem parte de algo muito maior? Algo que desafia nossa compreensão do que é real? O parque ainda está lá. Silencioso, imponente, corroído pelo tempo, mas pulsando, como um coração enferrujado que se recusa a parar de bater, e mesmo sem funcionar, ele continua a nos lembrar de que há terrores que não precisam de monstros, só de silêncio. Mas nem todos os horrores se escondem em parques abandonados. E se o pesadelo acontecesse com os brinquedos em pleno funcionamento, diante de centenas de testemunhas? Na próxima história, uma montanha-russa, uma menina e um destino cruel transformaram um dia comum em um espetáculo de puro terror. Era para ser um domingo comum. Céu azul, cheiro de pipoca no ar e música alegre ecoando pelos alto-falantes do Parque Vértigo, um parque de diversões itinerante que havia chegado à cidade com grande alarde. Famílias inteiras se espremiam em filas intermináveis, crianças corriam de um lado para o outro, e os pais tentavam manter o controle entre sorrisos e doses moderadas de ansiedade. Entre essas famílias estava a da pequena Ana Clara, uma menina de apenas 8 anos, com olhos curiosos e uma coragem surpreendente para sua idade. Ela era do tipo que não se intimidava com o escuro, trovões ou histórias de fantasmas. Pelo contrário, adorava sentir aquele frio na barriga e ficava fascinada com qualquer coisa que desafiasse os limites do comum. Quando Ana viu a montanha-russa recém-inaugurada no centro do parque, seus olhos brilharam. Chamava-se Falcão, negro, uma estrutura colossal de ferro retorcido, trilhos pretos e luzes vermelhas pulsantes. Tinha sido trazida de fora do país, reformada e inaugurada ali com grande festa. Havia cartazes prometendo a experiência mais radical da sua vida e um slogan que dizia: "Encare o voo da morte". A mãe hesitou. Ana era pequena demais para uma montanha-russa daquele porte, mas o funcionário responsável pela entrada garantiu que a menina tinha altura suficiente. Disse com um sorriso que eles já haviam reforçado todas as travas, que o brinquedo era seguro. A mãe cedeu, embora algo em seu coração insistisse para que não deixasse. Ana entrou animada no carrinho e sentou-se na última fileira. Sorriu, acenou para a mãe e fez sinal de positivo. A trava de segurança desceu sobre seu colo. Os cintos foram conferidos. O brinquedo começou a subir lentamente, rangendo como uma máquina viva, despertando de um sono profundo. A descida foi violenta. A estrutura tremia mais do que o normal. No terceiro looping, algo aconteceu. Um som metálico diferente. Depois, um grito, único, agudo, desesperado. E então, silêncio. Quando o carrinho voltou à plataforma de desembarque, Ana Clara não estava mais lá. A cena que se seguiu foi de caos. Gritos, choros, correria. Os funcionários disseram que era impossível, que ela devia ter se soltado, que talvez tivesse pulado, mas ninguém viu nada. Procuraram por horas. Vasculharam o entorno do brinquedo, os arbustos, os trilhos. Nenhum sinal de queda, nenhum vestígio de sangue, nenhum sapato, um pedaço de roupa, nada. A polícia foi chamada. Um inquérito foi aberto. Técnicos vistoriaram o brinquedo por dias, não encontraram nenhuma falha aparente, nenhum dano nos cintos de segurança, nenhuma trava solta, nenhuma explicação plausível. O parque ficou fechado por uma semana. Depois, reabriu. A Falcão Negro recebeu nova pintura, novo nome e um novo slogan: "Voe sem medo". Mas algo havia mudado. Funcionários começaram a relatar ocorrências estranhas.
Luzes que se acendiam sozinhas no meio da noite. Travas que travavam sozinhas. Barulhos metálicos durante a madrugada, quando o brinquedo deveria estar completamente desligado. E então vieram os relatos dos visitantes. Crianças que diziam ter visto uma menina de vestido rosa andando pela plataforma da montanha-russa, olhando para a última fileira e desaparecendo logo depois. Uma família chegou a registrar uma fotografia durante a noite. E no fundo da imagem, ampliada, é possível ver uma silhueta infantil na última fileira, exatamente onde Ana estava. Mãe de Ana, devastada, nunca deixou de procurar respostas. Ela começou a visitar o parque sempre que ele voltava à cidade, mesmo com o nome mudado. Conversava com funcionários, vasculhava a área, levava flores. Às vezes, ficava sentada por horas observando o brinquedo. Foi em uma dessas visitas que ela recebeu um envelope, sem remetente. Dentro havia um desenho infantil, a montanha-russa, feita com lápis de cor. Um céu azul, carrinhos sorridentes e uma menina de vestido rosa acenando de dentro de um deles. Ao lado dela, uma figura estranha, cinzenta, sem rosto, com algo que lembrava um uniforme antigo. No canto inferior do papel, a mensagem: "Estou bem, ele cuida de mim agora." A mãe levou o desenho à polícia. Não havia impressões digitais. A carta parecia ter sido escrita com material escolar comum. Nenhuma escola local reconheceu o estilo de desenho. Nenhuma pista. Nos meses seguintes, os fenômenos aumentaram. Uma garota desmaiou após sentir uma mão fria puxando seu braço quando estava prestes a sentar-se na última fileira. Um funcionário pediu demissão após ouvir uma voz infantil chamando seu nome várias vezes durante a madrugada. Uma câmera de segurança captou um vulto passando por entre os trilhos, mas ao verificar pessoalmente, não havia ninguém no local. E o mais assustador: todos que tentaram se sentar na última fileira relataram desconforto, um peso no peito, uma angústia sem explicação. Alguns desistiam antes mesmo do brinquedo partir. Outros relatavam sonhos estranhos naquela noite, sempre com a mesma menina, de vestido rosa, pedindo ajuda, mas sem nunca conseguir falar o que realmente aconteceu. Na cidade, a história virou lenda. Dizem que Ana não caiu. Dizem que foi levada por algo que já estava naquele brinquedo antes mesmo de chegar ao Brasil. Que aquela montanha-russa foi amaldiçoada desde sua construção. Que há registros não oficiais de pelo menos outras 2 crianças desaparecidas em circunstâncias semelhantes. Na década de 1980, na Europa Oriental, o parque nunca comentou os rumores. A montanha-russa continua funcionando, com filas menores e rostos mais cautelosos. O assento da última fileira, curiosamente, costuma estar vazio. Não importa o dia da semana, nem o número de visitantes. É como se ninguém tivesse coragem de usá-lo, ou como se ele estivesse reservado. Talvez Ana ainda esteja lá, presa entre os trilhos e os gritos, vivendo em um ciclo sem fim. Ou talvez tenha realmente sido levada por algo que encontrou naquele voo final. Seja como for, sua história ecoa entre os sorrisos nervosos dos que encaram a montanha-russa. E talvez, da próxima vez que você ouvir o som metálico dos trilhos se fechando atrás de você, seja tarde demais para voltar. O parque havia sido construído nos anos 70, no terreno de uma antiga fazenda abandonada no interior do Paraná. Com o tempo, cresceu, ganhou atrações modernas, tornou-se ponto turístico da região e foi rebatizado como Fantasilândia. O nome alegre escondia uma série de eventos que os moradores mais antigos preferiam não comentar. Mas há uma história em particular que sobreviveu aos cochichos e boatos e que até hoje assombra quem ousa visitar o lugar ao entardecer. Tudo
Começou com uma excursão escolar. Cerca de 30 crianças do 6º ano de uma escola da cidade vizinha foram levadas para um passeio no parque como presente de fim de ano. Entre elas estava Lucas, um menino de 12 anos, quieto, introspectivo, que costumava ficar sozinho na maior parte do tempo. Ele gostava de fotografar. Tinha uma câmera simples, analógica, herdada do avô, e passava horas procurando ângulos curiosos ou cenas diferentes. Naquele dia, no entanto, Lucas se interessou por algo fora do comum. Uma atração antiga, em desuso, escondida nos fundos do parque. Chamava-se Casa dos Espelhos. A construção era simples, feita de madeira escura, com uma fachada meio torta, como se tivesse afundado em parte do terreno. Estava fechada há anos. A placa estava desgastada e a fita de isolamento havia sido parcialmente arrancada, revelando uma fresta por onde uma criança curiosa poderia espiar. E foi exatamente isso que Lucas fez. Enquanto os colegas se dividiam entre a roda gigante e o bate-bate, ele se aproximou da Casa dos Espelhos. Algo o atraía ali. Um sentimento estranho. Uma mistura de nostalgia e inquietação. Ele tirou uma foto da fachada. Depois, puxou a madeira da lateral e entrou, ignorando o aviso de interdito. Lá dentro tudo estava empoeirado. O chão rangia. Os espelhos, cobertos por uma camada fina de sujeira, refletiam de maneira irregular. Mas o mais perturbador era o silêncio. Mesmo estando dentro de um parque de diversões cheio de gente, ali dentro não se ouvia nada. Nem música, nem gritos, nem passos. Lucas andou devagar entre os corredores. Cada espelho refletia algo ligeiramente diferente. Em um, ele era mais velho. Em outro, estava sem rosto. Em outro ainda, havia outra pessoa ao seu lado. Uma mulher, de cabelos escuros, muito pálida, com os olhos completamente pretos. Ele se virou assustado. Não havia ninguém. Mas ao olhar novamente para o espelho, ela continuava lá. A partir desse momento, tudo mudou. Lucas saiu correndo da atração. Encontrou os colegas e tentou parecer normal. Mas quem o conhecia disse que ele ficou diferente depois daquele dia. Mais calado, mais distante. Parava de repente e olhava para o nada. Certa vez, uma professora o encontrou parado no pátio da escola, sussurrando palavras em um idioma que ela não conseguiu reconhecer. 2 semanas depois, Lucas desapareceu. Polícia iniciou buscas, vasculhou o parque, interrogou funcionários. Nada. Mas os pais receberam, dias depois, um envelope pelo correio. Dentro havia uma única foto, a que Lucas havia tirado da Casa dos Espelhos. Mas nela, algo havia mudado. A porta, antes fechada, agora estava aberta. E no vão escuro da entrada, era possível ver o contorno de uma figura humana olhando para fora. Algo que não estava lá quando a foto foi tirada. As investigações não chegaram a lugar nenhum. Mas foi nesse ponto que os relatos começaram a se multiplicar. Visitantes começaram a relatar sensações estranhas ao passar perto da Casa dos Espelhos. Algumas crianças diziam ouvir alguém chamar por Lucas vindo de dentro. Cães latiam na direção da atração, mesmo a dezenas de metros de distância. Um funcionário afirmou ter visto um menino muito parecido com Lucas, parado do lado de dentro, refletido em um espelho quebrado, mesmo com a entrada totalmente lacrada. O parque tentou encobrir os acontecimentos. Proibiu qualquer tipo de acesso. Ao local, instalou grades, colocou seguranças. Mas os fenômenos não cessaram. Funcionários começaram a pedir demissão. Relataram ter sonhos recorrentes com uma mulher de vestido antigo, de pé em frente ao espelho, murmurando nomes de crianças desaparecidas. Foi então que uma ex-funcionária resolveu contar a verdade. Ela revelou que, nos anos 70, quando a Casa dos Espelhos foi inaugurada, uma jovem chamada Carolina havia morrido ali dentro. Estava sozinha, limpando os corredores, quando escorregou, caiu sobre um espelho quebrado e se feriu gravemente.
morreu antes que o socorro chegasse. Desde então, outros acidentes começaram a acontecer. Pessoas que se perdiam lá dentro, que desmaiavam, que saíam dizendo ter visto alguém chamando. A atração foi fechada, mas nunca desmontada. E segundo a ex-funcionária, Carolina era a filha do antigo dono do parque, um homem rígido, obcecado por espelhos e símbolos místicos. Ela disse que ele realizava rituais estranhos no local, tentando se comunicar com a filha morta. Alguns diziam que ele acreditava que os espelhos eram portais. Portais para onde as evidências começaram a se somar. Fotografias antigas mostravam reflexos distorcidos. Um visitante enviou à imprensa uma imagem tirada ao acaso, onde se via claramente o rosto de Lucas no fundo de um espelho, mesmo anos após seu desaparecimento. O rosto estava pálido, imóvel, como se estivesse preso. A última peça do quebra-cabeça veio de um adolescente que, por curiosidade, invadiu o parque durante a madrugada com amigos. Eles gravaram vídeos, riram, exploraram brinquedos abandonados. Mas quando chegaram à Casa dos Espelhos, as coisas saíram do controle. A gravação mostra claramente os meninos fugindo desesperados. E por um breve momento, a câmera vira para trás e capta a imagem de um espelho. Nele, uma sala iluminada, cheia de pessoas, crianças, olhando fixamente para a lente. Todas pálidas, imóveis, como bonecos. O vídeo foi retirado do ar dias depois, mas os que viram nunca esqueceram. O parque continua funcionando, mas a Casa dos Espelhos permanece lacrada, cercada por placas, cadeados e um silêncio pesado. Os funcionários mais antigos evitam o assunto, e os moradores da cidade alertam: se você for até lá, nunca se olhe muito tempo no espelho. E se ouvir alguém chamando seu nome, jamais responda, porque há coisas que não querem apenas ser vistas, querem ser lembradas, querem ser encontradas e, às vezes, querem trocar de lugar com quem as observa. Lucas ainda não foi encontrado, mas em noites de neblina dizem que é possível ver sua silhueta entre os reflexos, sempre na mesma posição, como se estivesse preso entre mundos.